Será que a nossa sociedade tem compreendido de fato o que é o catolicismo? Ou será que estamos nos perdendo entre as ressignificações modernas e o verdadeiro significado dos símbolos católicos? A modernidade trouxe uma enxurrada de novas interpretações, práticas e até mesmo deturpações da fé, que, em alguns casos, parecem se distanciar de sua essência original. Quantos realmente sabem o que a cruz representa, ou por que o terço é tão importante? Poucos, ao que parece, buscam a fundo esse entendimento, e é aí que nasce um dilema: estamos abandonando a essência da fé católica em prol de uma cultura que reinterpreta e até relativiza nossos valores? A resposta exige um olhar profundo sobre nossa prática de fé. Quando pensamos na preservação da tradição católica, logo percebemos que o catolicismo não é algo de ontem. Há séculos, ele atravessa gerações, culturas e transformações, mas com um detalhe: sua base e seus princípios permanecem os mesmos. No entanto, quando a sociedade moderna começa a rediscutir certos símbolos e tradições, a questão que surge é se estamos relembrando ou esquecendo o verdadeiro propósito. E para compreender como chegamos até aqui, vale a pena nos questionarmos: qual é o real impacto das mudanças culturais modernas sobre a nossa vivência católica? Muitas vezes, não notamos o quanto o mundo ao redor vai moldando a maneira como enxergamos nossas próprias crenças. Parece inevitável que, em meio à cultura moderna, esses valores acabem diluídos ou reinterpretados para se encaixarem em novos contextos. Mas, será que toda ressignificação é benéfica? Quantos católicos, hoje em dia, sabem dizer o porquê das velas nas igrejas ou o que a água benta simboliza? Não seria arriscado viver a fé apenas pela superfície? Entender o verdadeiro significado dos símbolos católicos é essencial para manter a essência do catolicismo viva e presente, mesmo em uma sociedade cada vez mais secular. Então, até onde estamos dispostos a ir para recuperar o que talvez tenhamos perdido ao longo do caminho? Se, de fato, desejamos resgatar essa essência, precisamos também compreender o porquê de manter intacta a raiz de nossa fé. A modernidade avança, mas a pergunta que nos resta é: conseguimos manter o que é essencial para o catolicismo e nossa identidade católica? Entender o que a fé significa não apenas para nós, mas para todos os que vieram antes e para os que virão depois, é um compromisso. Afinal, é em meio à turbulência de ideias que vamos descobrir o real sentido de permanecer firmes. Mas qual será o próximo passo? Os símbolos católicos carregam consigo séculos de história e devoção, e cada um deles traz uma mensagem rica, muito além de sua simples aparência. A cruz, por exemplo, é mais do que uma imagem conhecida mundialmente, ela simboliza o sacrifício de Cristo pela humanidade, lembrando aos fiéis do amor incondicional e da redenção. Quando vemos uma cruz, o verdadeiro católico não pensa apenas na madeira ou no formato, mas sim na vida que foi entregue em prol da salvação de todos. Esse é o tipo de significado profundo que se perde, muitas vezes, na correria moderna. Outro exemplo é o terço, que já foi até mesmo transformado em um acessório de moda em alguns contextos. Contudo, o terço é um convite à meditação e à oração, um elo direto entre o fiel e Nossa Senhora. Ele é uma ferramenta para contemplar a vida de Jesus e da Virgem Maria, e não apenas um adorno para exibir. No entanto, quantos conhecem realmente a história por trás dessa tradição? Muitas pessoas carregam um terço sem saber a importância de cada conta, de cada mistério e de cada oração que ele representa. E quando se perde esse sentido, perde-se também parte do caminho para a fé. As velas acesas em uma igreja também são muito mais do que luzes na escuridão. Elas representam a presença de Deus entre nós, como um símbolo de fé, amor e devoção. Acender uma vela é, em essência, uma oração em ação, uma entrega. Porém, se a chama perde o significado para aqueles que a acendem, que sentido essa tradição terá no futuro? Talvez seja preciso relembrar o valor dessa chama, que simboliza a esperança e a fé renovadas a cada dia, um lembrete de que estamos sob a proteção e orientação divina. Ainda há muitos outros símbolos, como a água benta, os ícones, e até as vestes litúrgicas, que possuem significados profundos e específicos na fé católica. A água benta, por exemplo, não é apenas um gesto de entrada, mas um ato de purificação espiritual. Esses símbolos são canais de conexão com Deus e com a essência da fé católica.
Mantê-los vivos em suas interpretações originais é essencial para que possamos continuar transmitindo a mensagem da Igreja. E então, onde entra a ressignificação? Manter a essência da fé católica é como proteger um tesouro precioso, que nos foi confiado e que temos o dever de passar adiante. Em tempos de tantas mudanças culturais e de constantes ressignificações, é fundamental que a fé católica permaneça intacta, sem distorções. Quando falamos de essência, estamos nos referindo ao núcleo, ao coração da fé. É aquilo que define o que significa ser católico, independentemente das influências externas e do passar dos séculos. Mas como fazer isso de forma prática e significativa? Parte dessa preservação envolve uma dedicação pessoal, como investir tempo em oração e na leitura das Sagradas Escrituras, mas também requer uma comunidade que valorize e entenda esses pilares. Frequentar a igreja, participar de grupos de estudo e compartilhar experiências com outros fiéis ajuda a fortalecer essa essência. Um exemplo simples é rezar o terço em família. Essa prática, que pode parecer antiquada para alguns, é na verdade uma maneira poderosa de conectar as gerações com a fé de seus antepassados. Quando deixamos de lado essas práticas, corremos o risco de substituir o profundo pelo superficial. Quantas vezes já vimos tradições sendo atualizadas de forma a perderem seu valor original? A fé católica, em sua essência, não precisa de adornos modernos para continuar sendo válida e presente. Ela sobreviveu a séculos de perseguições, mudanças políticas e culturais, porque possui um valor atemporal. Por isso, é importante que cada católico compreenda seu papel na preservação dessa herança, mantendo acesa a chama da tradição. O catolicismo não apenas oferece ensinamentos para a vida terrena, mas traz consigo promessas eternas. Ao proteger a essência da fé, não estamos apenas preservando uma prática religiosa, estamos garantindo que, no futuro, essa mensagem também ressoe e alcance corações sedentos por algo que vai além do efêmero. Mas o que acontece quando essa essência começa a ser ressignificada? É interessante pensar na ressignificação dentro do contexto católico, porque ela pode ocorrer de maneiras variadas, algumas construtivas e outras que distorcem o propósito original. Quando adaptamos uma prática para torná-la mais acessível, podemos fortalecer a fé, como quando a Igreja promove encontros com linguagens acessíveis aos jovens. No entanto, nem toda ressignificação se mantém fiel à essência da fé. Muitas vezes, adaptações são feitas de maneira imprudente, esvaziando os valores católicos de seu verdadeiro significado. Um exemplo prático seria o uso da cruz como mero símbolo estético, esvaziado de seu sentido de sacrifício e redenção. Muitos usam cruzes como um enfeite comum, sem sequer refletir sobre seu verdadeiro valor espiritual nesses casos. O que poderia ser uma ponte de ligação com a fé torna-se apenas mais um acessório, sem relação com o catolicismo e ressignificação dos seus valores originais. Há um risco em permitir que práticas e símbolos sejam reinterpretados sem o devido cuidado. Quando a ressignificação desvia a essência do que significa ser católico, a Igreja também perde um pouco de sua força espiritual. O respeito pelo passado e pelos ensinamentos dos santos, dos papas e dos concílios da Igreja é um lembrete de que a fé não pode ser levada pela corrente da cultura moderna sem perder algo fundamental. É necessário um discernimento cuidadoso para identificar o que fortalece a fé e o que a enfraquece. Afinal, a fé deve ser um alicerce firme, uma rocha inabalável que resista às tempestades das mudanças culturais. Isso não quer dizer que o catolicismo não possa se adaptar, mas sim que ele deve sempre se adaptar com base em sua verdade eterna e no significado dos símbolos católicos. Como, então, a cultura pop tem influenciado essa ressignificação? A cultura pop frequentemente usa elementos católicos em filmes, músicas e até na moda, mas será que isso ajuda a preservar a tradição católica ou acaba banalizando-a? Pense em filmes onde crucifixos, imagens de santos e até o hábito de freiras são retratados, às vezes, fora do contexto espiritual. Embora possam despertar curiosidade, muitas vezes esses elementos são usados sem a devida reverência ou entendimento de seu valor profundo. Assim, símbolos que deveriam inspirar respeito são reduzidos a uma estética ou a um recurso visual, desconectado do seu propósito original. Outro exemplo é o uso de símbolos católicos em roupas e acessórios, que se tornaram tendência entre alguns grupos. No entanto,
Quando um terço é usado como um simples adorno, perde-se o entendimento de que ele representa uma conexão com a oração e a devoção a Nossa Senhora. Em vez de aproximar as pessoas do catolicismo, essa apropriação muitas vezes cria uma visão superficial e até confusa sobre o real significado desses objetos sagrados. Esse tipo de ressignificação, em alguns casos, pode levar à banalização e até ao desrespeito, distanciando o público de um encontro genuíno com a fé católica. A questão que se coloca é: será que essas representações facilitam a compreensão do catolicismo e ressignificação dos seus símbolos, ou estamos apenas nos afastando da essência da fé? Fica claro que o catolicismo e cultura moderna precisam se comunicar, mas sempre com respeito. Esses exemplos da cultura pop são um alerta para todos nós, católicos, sobre a importância de educarmos as novas gerações para que elas compreendam e valorizem o significado autêntico dos símbolos católicos. E quando falamos de jovens, como será que eles recebem essa mensagem? Os jovens de hoje têm a missão de descobrir sua fé em um mundo que oferece inúmeros caminhos e interpretações. Por isso, o catolicismo precisa falar a linguagem deles, sem perder sua essência. Muitos jovens sentem que a fé católica está desconectada da realidade atual e, por isso, buscar formas de apresentar o Evangelho de maneira atraente é essencial. Mas como fazer isso sem ressignificar elementos essenciais? Grupos de jovens, retiros e catequeses dinâmicas são algumas das maneiras que a Igreja usa para tornar a fé mais acessível, mantendo sempre o respeito aos princípios da doutrina católica. É possível ver que, quando a Igreja se moderniza com consciência, ela constrói uma ponte que ajuda a juventude a se aproximar da fé de uma maneira genuína. A tecnologia, por exemplo, permite a criação de conteúdos católicos nas redes sociais, alcançando jovens de todas as partes. No entanto, é importante que esses conteúdos mantenham a profundidade e o respeito pelo significado dos símbolos católicos, para não se tornarem mais uma moda passageira. Além disso, envolver os jovens na prática da fé católica os ajuda a compreender o valor da tradição e da essência da fé católica. Participar da missa, vivenciar o sacramento da confissão e entender a importância da comunhão são maneiras práticas de experimentar a fé no dia a dia. Sem essas experiências, a fé se torna uma teoria distante e sem vida. Por isso, os líderes religiosos, catequistas e pais têm a responsabilidade de educar as novas gerações no verdadeiro sentido do catolicismo e cultura moderna, mostrando como a tradição católica pode, sim, ser relevante e inspiradora. Mas como a tradição se conecta à identidade católica? A tradição é um dos pilares que mantém viva a identidade católica ao longo dos séculos. Não se trata de costumes ultrapassados, mas de práticas e símbolos que conectam os fiéis com a essência da fé católica, com a vida de Cristo e dos santos. Quando participamos de uma missa ou de um sacramento, estamos nos unindo a milhões de católicos, passados e presentes, em uma mesma celebração que transcende o tempo. Assim, a preservação da tradição católica se torna essencial para manter essa conexão espiritual com Deus e com toda a Igreja. Cada tradição, como a celebração do Natal e da Páscoa, carrega um significado profundo e simbólico, transmitindo ensinamentos que fortalecem a fé. Essas datas não são apenas feriados ou festividades, mas momentos de reflexão e renovação espiritual. E é através dessas tradições que os fiéis experimentam o catolicismo e ressignificação da fé, reconectando-se com o que é sagrado em sua vida cotidiana. A identidade católica é construída e reforçada pela repetição de ritos e práticas que nos lembram da nossa origem e do propósito da nossa fé. Ao participarmos das tradições, estamos também preservando o legado da Igreja para as próximas gerações. Muitos santos e líderes da Igreja foram grandes defensores das tradições, entendendo que elas são a cola que une a comunidade católica em torno dos ensinamentos de Cristo. Essas tradições não nos limitam, mas sim nos expandem, permitindo que nossa fé se mantenha sólida e viva. Mas o que a Igreja tem a dizer sobre ressignificações e adaptações que vêm surgindo ao longo do tempo? A Igreja Católica tem um posicionamento claro sobre a ressignificação de seus símbolos e práticas. Mudanças são bem-vindas, mas sempre que não comprometam a essência da fé. O Catecismo da Igreja Católica e os documentos oficiais, como encíclicas e cartas apostólicas, defendem a importância de manter a autenticidade dos ensinamentos e dos símbolos.
Para a Igreja, a ressignificação não deve ser uma simples adaptação ao mundo moderno, mas uma forma de continuar transmitindo o que é sagrado sem perder a profundidade. A Igreja, ao longo dos séculos, soube se adaptar às diferentes culturas, mas sempre de maneira prudente e respeitosa. Documentos como a Constituição Dogmática Lumen Gentium, por exemplo, reafirmam a necessidade de preservar a fé católica em sua pureza. A ressignificação, quando bem orientada, pode ajudar os fiéis a compreender melhor os mistérios da fé, mas sempre dentro de uma perspectiva que respeite o significado original dos símbolos católicos. Essa postura não é rígida, mas sim um meio de garantir que as adaptações não banalizem a fé católica. A Igreja entende que as pessoas mudam, e que o mundo evolui, mas os valores eternos do catolicismo e ressignificação devem permanecer intactos. Por isso, sacerdotes e bispos são orientados a dialogar com a comunidade para explicar o valor das tradições, reforçando a importância de não deturpar o que foi transmitido pela fé. Dessa forma, a Igreja busca manter um equilíbrio entre modernidade e tradição, permitindo que os fiéis vivam uma fé autêntica e profunda. E como podemos conviver com outras visões e culturas, respeitando nossas próprias crenças? O catolicismo ensina a importância do respeito e do diálogo com outras visões e culturas, sem perder a própria identidade. Viver em uma sociedade plural exige de cada católico uma postura de abertura, mas também de firmeza em relação aos valores e princípios da fé. A convivência pacífica é um dos fundamentos do amor cristão, e, nesse sentido, respeitar outras crenças não significa abdicar da própria. O catolicismo e cultura moderna podem coexistir, desde que haja entendimento mútuo. A Igreja sempre defendeu o diálogo interreligioso e o respeito às diferenças, mas é importante que esse diálogo aconteça sem diluir a essência da fé católica. A preservação da tradição católica depende de um equilíbrio, onde os católicos podem aprender com outras visões, mas sem comprometer os valores sagrados que nos definem. Por isso, o católico é chamado a ser testemunha de sua fé, com serenidade e respeito. Esse respeito se traduz em pequenas ações do cotidiano, como ser gentil e compreensivo com pessoas que têm pontos de vista distintos, e também em momentos maiores de diálogo entre religiões e culturas. Um católico seguro de sua fé consegue demonstrar, com paciência e amor, o verdadeiro significado dos símbolos católicos, servindo como exemplo de autenticidade e compromisso com a própria tradição. Assim, o diálogo e o respeito são como pontes que conectam as pessoas, mas sem abrir mão do que é inegociável na fé católica. E para quem deseja fortalecer sua fé, é essencial também buscar mais sobre o catolicismo e compartilhar essa jornada. Chegamos ao final dessa reflexão sobre o catolicismo e ressignificação, e agora é o momento de cada um buscar o que essa mensagem representa em sua vida. Você é chamado a ser um guardião da essência da fé católica, e a se comprometer com a preservação da tradição católica em todos os momentos, do dia a dia até os grandes encontros religiosos. Se esse conteúdo foi importante para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Esse é o espaço onde você pode aprofundar seu conhecimento sobre o catolicismo e cultura moderna e fortalecer a sua fé em um mundo que está em constante mudança. Ative as notificações e esteja sempre por dentro das novidades, pois juntos, vamos resgatar e viver o verdadeiro sentido do catolicismo. Vamos juntos preservar e viver essa fé que tanto nos inspira e transforma.